Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula em que nós trataremos do estado triplo de tensões, ou estado geral de tensões, né? Já que até a aula passada nós tratamos apenas do estado plano, ok? Nesse caso, então, a gente vai apresentar o estado triplo ou triaxial de tensões, né? E a transformação de tensões para esse estado, né? Apresentar as tensões principais a partir do conceito de autovalores e autovetores, que já foi feito na aula anterior também para o estado plano de tensões, né? Então, nós vamos seguir aqui uma didática, né, um procedimento muito similar ao que foi apresentado na aula anterior para o estado plano de tensões. Só que nesse caso, nós teremos as tensões, né, pré-definidas no sistema de referência x, y, z, ou seja, num sistema tridimensional, e não mais apenas num plano, né? Ok? Então nós vamos estender aqueles conceitos que nós apresentamos na aula anterior, né? Então nós temos aí, por exemplo, né, analisando as tensões de um ponto O, segundo o qual foi passado um plano, né, com inclinações definidas a partir do seu vetor normal n. Esse vetor normal n, que nessa figura aparece com os seus cossenos diretores, L, M, N, né? Nós vamos chamar aqui de NX, NY, NZ, mas poderia ter qualquer outra nomenclatura, né? Então é um plano definido pelo seu vetor unitário, no qual a gente pode querer obter as tensões normais e cisariantes nesse plano, né? Então esse plano ele tem inclinações definidas pela sua normal, ok? Pelos seus cossenos, e a normal pelos seus cossenos diretores, né? E o que nós faremos aqui é exatamente o equilíbrio de forças, né, que mantém esse tetraedro equilibrado, tá certo? Lembrando que nesse plano inclinado vai atuar uma tensão total T, que está indicada ali na figura, né? Tensão total é essa que terá componentes em x, y e z. Então lembrando que a tensão total em um plano, a tensão total é um vetor que tem suas componentes em x, y e z, tá certo? Não vamos confundir a tensão total em um plano passando por um ponto, que é uma coisa, né? É um vetor. Tensão total passando por um plano, com o estado de tensões em um ponto, que para ser definido a gente precisa passar planos segundo três planos segundo direções ortogonais, ok? Então é uma questão diferente, né? E nós vamos então fazer o equilíbrio desse tetraedro, né? Tá certo? Vamos lá. A gente vai fazer o equilíbrio de forças, né? Primeiro equilíbrio de forças na direção x, depois o equilíbrio de forças na direção y e depois o equilíbrio de forças na direção z. Tudo semelhante ao que foi feito no caso do estado plano de tensões, tá certo? Só que aqui a figura é um pouco mais elaborada, né? Talvez até um pouco mais difícil de visualizar, porque trata-se de uma situação tridimensional, ok? Lembrando que se eu chamar de ΔA a área desse plano inclinado, né? A área em cada plano XY, XZ, YZ será obtida multiplicando essa área ΔA por um dos cossenos diretores, tá certo? Muito bem. Então, as equações de equilíbrio em forças, lembrando que a gente sempre faz o equilíbrio de forças, né? Eu vou ter o somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero, somatório de Fz igual a zero, em que eu vou multiplicar cada tensão, cada componente, né, na direção x pela sua respectiva área, tá certo? E fazer o equilíbrio. Então, eu teria no somatório de Fx igual a zero, Tx vezes dA igual a sigma x vezes dA vezes nx, nx o cosseno diretor, né? Depois, tal yx, né, vezes dA ny, mais tal zx vezes dA nz. E fazer equações semelhantes, né, para
y e para z, tá certo? Então faço o somatório fx igual a zero, somatório fy igual a zero, somatório fz igual a zero. Lembrando que isso aqui é semelhante ao que nós fizemos para o estado plano de tensões, mas nós temos aqui uma equação a mais, e em cada equação nós temos uma componente a mais também, né? Tá certo? Do que nós tínhamos no plano, tá? Se nós dividirmos todas as equações por dA, né, a gente vai chegar a um sistema que é apresentado nesse próximo slide, né? Ou seja, tx, ty, tz igual a o tensor de tensões multiplicado pela normal. Então, com essa expressão, eu acho a tensão total em qualquer plano passando pelo ponto, cuja normal unitária é definida por nx, ny, nz, que são os seus cossenos diretores. Então, uma equação muito semelhante à do estado plano de tensões, tá certo? Só que lá nós tínhamos uma matriz 2 por 2, né? E vetores 2 por 1. Aqui nós temos uma matriz 3 por 3 para o estado de tensões em torno do ponto, né? E temos vetores 3 por 1, ok? Então, assim como no caso do estado plano de tensões, né? As tensões principais vão ser os autovalores dessa matriz, pelo mesmo conceito, né? Que nos planos onde ocorrem as tensões principais, a tensão cisariante vai ser nula, né? Então a gente vai seguir toda a mesma cadência, né? Os mesmos passos que nós demos no caso do estado plano de tensões. Então, lembrando que no sistema de referência, né? T igual a sigma vezes n, é o que a gente colocou. Isso vale para o sistema de referência x, y, z ou para o sistema principal, né? De novo, T é o vetor que representa a tensão total em um plano passando pelo ponto. Sigma é o tensor, né? Que representa o estado de tensões em um plano, agora, no caso tridimensional, né? E N, a normal ao plano no qual é definida a tensão total com módulo unitário. Mesma coisa, né? As tensões principais são aquelas que ocorrem em planos onde a tensão cisariante é nula. Então, a tensão total, o vetor que representa a tensão total, terá que ser paralelo à normal ao plano, para que não haja componentes cisariantes, ok? Então, o T, que é igual a sigma n, terá que ser igual a um múltiplo escalar de n, tá certo? Ou seja, a gente cai num problema de alto valor e alto vetor, onde as tensões principais serão os autovalores e as direções principais são os autovetores. Então, estou seguindo aqui os mesmos passos que eu fiz para o estado plano de tensões, né? Então, sigma n é igual a lambda n. Se do lado direito eu multiplicar o lambda pela matriz de identidade, nada se altera, né? Para poder botar em evidência o vetor normal n na hora que eu passar para o lado esquerdo, fico com sigma menos lambda i. Isso tudo dá uma matriz de coeficientes, né? Sigma menos lambda i, multiplicada por n igual a zero, né? Caímos de novo no sistema de equações homogêneo, cuja solução trivial não me interessa, né? Então eu vou buscar soluções não triviais, ou seja, o n não pode ser igual a zero, até porque seria um contrassenso com o pressuposto de que ele é um vetor unitário, de módulo 1, tá? Mas para que matematicamente esse sistema de equações tenha soluções não triviais, ele terá que ser possível e indeterminado, ou seja, o determinante da matriz de coeficientes terá que ser nulo, ou seja, o determinante de sigma menos lambda i terá que ser igual a zero. Aí eu caio de novo na equação característica daquela matriz que representa o estado de tensões em um ponto. Só que nesse caso, eu posso ter, né, uma expressão, tá, uma equação característica que será um polinômio do terceiro grau, enquanto que no caso do estado plano de tensões era do segundo grau, né? Ok? Muito bem. Então essa equação fornece como resultado 3 valores de lambda, né? Cada um correspondente a uma tensão principal, e a cada valor de lambda corresponde uma direção denominada direção principal. As tensões principais podem ser ordenadas tal que sigma 1 maior que sigma 2, maior que sigma 3. Então, por convenção, né? Isso é uma convenção. A partir do momento que eu achar os autovalores
autovalores esses, que serão as tensões principais naquele ponto, eu vou chamar o maior deles algebricamente, tá? O maior algebricamente, não em módulo. O maior deles de σ1, o segundo de σ2 e o terceiro de σ3. Tal que σ1 será maior que σ2 e maior que σ3. Essa é uma convenção que é adotada, tá certo? Ok? Muito bem. Então, lembrando, né, que eu vou ter aí dois sistemas, né? O sistema original é aquele que a gente já estabeleceu a equação, tá? Mas vocês devem lembrar da aula anterior, quando a gente falou das grandezas físicas, né? Que uma grandeza física, ela existe independentemente do sistema de referência. Quando eu mudo o sistema de referência, o que muda são as suas componentes, tá certo? Então, no sistema de referência original, né, eu tinha o meu estado de tensões no ponto era representado por aquela matriz 3×3 com 9 componentes, né? Uma matriz com σx, tal xy, tal xz, etc. No outro sistema de referência, definido pelas direções principais, né, qual é a diferença? Eu vou ter uma matriz diagonal, tá certo? O meu estado de tensões naquele ponto continua sendo representado por uma matriz 3×3, mas agora é uma matriz diagonal. Por quê? Nos planos onde ocorrem as direções principais, ou as tensões principais, né, aquelas tensões normais, as cisariantes são nulas, tá certo? Então, naquele sistema de referência, vale a mesma história, que se naquele sistema de referência, né, eu passar um plano por aquele ponto, com normal, unitária, agora com componentes N1, N2, N3, eu vou achar a tensão total naquele plano, né, que vai ser um vetor com componentes T1, T2 e T3, que eu vou calcular multiplicando a matriz que representa os estados de tensões pelo vetor normal. E nesse caso, eu já consigo saber, né, que esse tensor, a tensão total vai ter componentes σ1N1, σ2N2 e σ3N3. Basta multiplicar aquela matriz diagonal pelo vetor normal, tá certo? Muito bem. Lembrando que em qualquer sistema, né, eu tenho que a tensão normal naquele plano vai ser dada por T escalar N. Mesmo conceito que a gente utilizava no estado plano. E para a tensão cisariante eu posso usar aquele artifício T escalar N', né, onde N' é ortogonal a N. Ok? Então, logo a partir do sistema principal, as tensões normais cisariantes em um plano com ângulo... Bom, aqui não cabe esse ângulo θ, porque só cabia no estado plano de tensões, tá? Então, esquece esse conceito do ângulo θ aqui, vai ser um conceito um pouco diferente. Bom, então, utilizando, né, voltando lá para aquela tensão total, né? Repara que eu tenho aquelas componentes σ1N1, lá na direita embaixo, σ1N1, σ2N2, σ3N3. Ok? Eu posso dizer que eu posso calcular o módulo, né, dessa tensão total. Então, o módulo da tensão total vai valer a soma dos quadrados, quer dizer, o quadrado do módulo vai ser a soma dos quadrados das componentes. σ1 ao quadrado, N1 ao quadrado, mais σ2 ao quadrado, N2 ao quadrado, mais σ3 ao quadrado, N3 ao quadrado. Então, esse é o módulo da tensão total. Mas a tensão total ela pode ser decomposta numa normal e numa cisariante. E por Pitágoras, né, o seu módulo também vai ser igual a σn ao quadrado mais τ ao quadrado. Então eu estabeleço esta primeira equação, tá certo? Muito bem. Então essa primeira equação aparece a normal e a cisariante àquele plano, tá certo? Para calcular só a normal, você lembra que eu posso calcular ela pelo produto T escalar N. O produto T escalar N, como T era σ1N1 na primeira componente, σ2N2 na segunda componente, σ3N3 na terceira componente, o escalar com N1, N2, N3 vai dar σ1N1 ao quadrado, mais σ2N2 ao quadrado, mais σ3N3 ao quadrado. Mas esse produto escalar é justamente a tensão normal naquele plano, σn. Tá certo? E eu também posso afirmar, já que
o vetor normal unitário, né, que a soma dos quadrados das suas componentes é igual a 1, ou seja, n1 ao quadrado mais n2 ao quadrado mais n3 ao quadrado igual a 1. Então repara que nesse slide eu montei 3 equações, tá certo? 3 equações. E agora eu vou adotar como variáveis, eu vou montar um sistema de equações em que as minhas incógnitas ou as minhas variáveis serão n1 ao quadrado, n2 ao quadrado e n3 ao quadrado. Então repara que essas incógnitas, né, n1 ao quadrado, n2 ao quadrado e n3 ao quadrado, aparecem nas 3 equações, ok? Então eu posso montar um sisteminha 3x3 com eles, não é? E eu vou chegar a essa expressão aí, ó. Na verdade, no sistema ali está o sistema original, mas é o sistema das direções principais, tá? Eu posso chegar a esse sistema de equações, ou seja, que 1 sigma n, aquele n deveria estar subscrito, tá? 1 sigma n e sigma n ao quadrado mais tal ao quadrado é igual àquela matriz multiplicada por n1 ao quadrado, n2 ao quadrado e n3 ao quadrado. Então repara que nós temos aqui um sistema com a matriz de Vandermonde. Vocês devem ter estudado essa matriz no ensino médio, né? É uma das matrizes características, né? Em que você tem lá na primeira linha um determinado conjunto de termos elevado a zero, que dá 1. Depois aquele conjunto de termos na segunda linha. Na terceira linha, esses termos ao quadrado. Se continuasse, né? Se fosse uma matriz maior, os termos ao cubo, a quarta potência e assim por diante. Mas no caso da matriz de Vandermonde, a gente fica mais com essas 3x3, né? Ok? Muito bem. E aí eu vou resolver esse sistema para encontrar as expressões que me dão n1 ao quadrado, n2 ao quadrado e n3 ao quadrado. Tá certo? Mesmo eu não conhecendo ainda quem é sigma n e quem é tal, nada me impede que eu calcule n1 ao quadrado, n2 ao quadrado e n3 ao quadrado em função deles. Tá? Então, só retificando que aí não é o sistema original, é o sistema das direções principais, né? Esse é o tradicional problema do Ctrl+C, Ctrl+V quando a gente vai aproveitando slides, né, copiando e colando, e a gente esquece de alterar algum termo. Mas aqui nós estamos no sistema das direções principais, tá certo? Então, resolvendo esse sistema, eu acho para aquelas expressões, por exemplo, esse resultado, né? Tem ali, resolvendo o sistema, eu encontro para n1 ao quadrado, n2 ao quadrado e n3 ao quadrado essas expressões, tá certo? Que todas são maiores ou iguais a zero, tá? Muito bem. Agora reparem o seguinte, olhando lá para a expressão do n1 ao quadrado, né? Ok? E lembrando que, por convenção, o sigma 1 é maior que o sigma 2 e é maior que o sigma 3. Então, olhando para a expressão do n1 ao quadrado, o meu denominador ele é positivo, tá certo? Então, para que essa expressão seja maior ou igual a zero, né, no caso maior que zero, eu vou ter que o meu numerador também terá que ser positivo, tá? Olhando agora para a expressão do n2 ao quadrado, eu tenho lá no denominador o sigma 2 é menor que o sigma 1, então vai dar negativo. O sigma 2 é maior que o sigma 3 vai dar positivo. Então, eu tenho um denominador negativo. Então eu terei que ter um numerador também negativo, tá? No caso do n3 ao quadrado, daquela solução, como eu tenho no denominador o produto de dois termos negativos, o denominador será positivo. Então meu numerador terá que ser positivo também. Então repara que eu já concluo aqui que o numerador da primeira e da terceira expressão terão que ser positivos. E o numerador da segunda expressão terá que ser negativo. Tá? Ok? Muito bem. Analisando o primeiro caso, né, com o denominador positivo, a gente chega àquela expressão. Se eu fizer um desenvolvimento algébrico dessa equação, eu posso rearrumá-la daquela forma que está ali, ó. Sigma n menos sigma 2 mais sigma 3 sobre 2 ao quadrado mais tal ao quadrado maior ou igual a sigma 2 menos sigma 3 sobre 2 ao quadrado. Isso é uma expressão, se fosse na igualdade, era a expressão de um círculo. Um círculo no plano sigma tal,
um círculo com centro no ponto σ2 mais σ3 sobre 2 e 0, e raio σ2 menos σ3 sobre 2, tá certo? Então, repetindo, na igualdade, eu teria um círculo com centro no ponto σ2 mais σ3 sobre 2, a média deles, né? E 0, já que o tal não subtrai ninguém, e um raio igual a σ2 menos σ3 sobre 2, tá certo? A diferença sobre 2. Como eu tenho maior ou igual, eu estou tendo os pontos pertencentes ou fora deste círculo, por causa do maior ou igual, tá certo? Muito bem. Se eu analisar aquelas segunda e terceira equações, eu vou chegar também a essas expressões semelhantes. Repara que essas duas expressões, no caso de igualdade, também representariam círculos. No caso da segunda, o centro em σ1 mais σ3 sobre 2 e 0, e raio σ1 menos σ3 sobre 2. No caso da última, um círculo com centro em σ1 mais σ2 e 0, e raio σ1 menos σ2 sobre 2. Ok? Só que no segundo caso, como eu tenho menor ou igual, eu tenho os pontos pertencentes ao círculo ou dentro do círculo, né? Internos ao círculo. E no caso da terceira equação, eu tenho de novo os pontos pertencentes ao círculo ou externos a eles, tá? Se eu colocasse isso tudo num gráfico, que seria o círculo de Mohr para o estado geral de tensões, eu teria essa situação aí, ou seja, todos os valores possíveis de sigma e tal tem que estar fora dos círculos internos, aqueles dois círculos menores, e dentro daquele círculo externo. Então aquela área achurada, né, ela me dá todos os valores possíveis, tá certo, de sigma e tal, para qualquer plano passando por esse ponto, né? Então, uma vez que eu conheça σ1, σ2, σ3, ou as tensões principais máximas, intermediária e mínima, né, eu consigo traçar esse círculo de Mohr, ou esses três círculos, na verdade, né? Tá? E aquela área achurada, incluindo a circunferência dos círculos, né, me dá todos os valores possíveis para sigma e tal, ok? Na realidade, ali onde está o T, deveria ser sigma e tal, né? A ordem do... Corrijam, por favor, uma retificação aqui, ao vivo, online, né? Sigma e tal, né? Então, qualquer valor possível de sigma e tal tem que estar naquela área achurada, certo? E daí eu concluo que aquele alto valor, σ1, ele é, na verdade, a maior tensão normal que acontece naquele ponto, qualquer que seja o plano. Porque eu não consigo achar aqui nenhum ponto dessa área achurada cuja tensão normal seja maior que σ1. Certo? E a tensão normal mínima é realmente σ3. Por quê? Eu não tenho naquela área achurada nenhum ponto cujo valor de sigma seja menor que σ3 algebricamente, tá? E aí eu consigo achar também a minha tensão cisariante máxima naquele ponto, que seria justamente o quê? O raio do círculo maior. Então, a minha tensão cisariante máxima vai ser igual a sigma máximo, que nesse caso é σ1, menos o sigma mínimo, que nesse caso é σ3, dividido por 2. Ou seja, o raio do círculo maior. Ok? Então, essa figura é importante porque eu consigo provar através dela que o meu alto valor, né, com maior valor algébrico, ele me dá a maior tensão normal possível naquele ponto. O alto valor com menor valor algébrico me dá a tensão normal mínima naquele ponto, tá? E a partir delas eu também consigo achar a tensão cisariante máxima naquele ponto, que vai ser sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2, ok?
Muito bem, eu gostaria até então de só destacar que eu posso ter valores negativos. Essa figura ela está toda, né, colocada para o eixo sigma positivo. Na verdade, eu coloquei aqui o semicírculo de Mohr, né? Na realidade, essa figura ela é refletida para baixo. Se você olhar alguns livros de receitas materiais, eles apresentam círculos completos, tá? Senão não seria nem círculo de Mohr, seria semicírculo de Mohr, né? Mas então você podem considerar essa figura rebatida em relação ao eixo horizontal, tá? Mas para efeitos práticos, do que me interessa, basta considerar o que eu estou colocando aqui, né? E eu quero colocar também que eu posso ter tensões normais negativas. Então, essa figura, quer dizer, ela poderia estar transladada para a esquerda. Ou seja, eu poderia ter algumas dessas tensões negativas, tá certo? Ok? Essa minha figura foi toda colocada com sigma 1, sigma 2, sigma 3 positivos. Mas eu poderia ter alguns ou todos eles negativos. Ou seja, estariam todos do lado esquerdo do eixo vertical, tá? Então eu queria deixar isso bem claro, tá certo? Então com isso a gente encerra essa nossa aula sobre estado geral de tensões, né? Eu fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas sobre a matéria e depois vamos fazer alguns exercícios, ok? Até logo e até a próxima aula.